secretário, ele tem uma construção genealógica da família dele muito interessante. Inclusive, em São Paulo, tem prédios que foram desenvolvidos, né, foram pelos familiares, né, do nosso querido secretário, né, e é uma linhagem de construtores, uma linhagem de arquitetos, engenheiros, né, prédios que a gente, se a gente for falar aqui, nós conhecemos os nomes dos locais, né, então faz parte da história, né, essa história que o secretário está contando. E gostaria de ouvir um pouquinho só dessa arquitetura aí que o nosso secretário tem de história. Então, eu sou, na verdade, terceira geração de gente que, meu pai diz assim, de gente de construtores, né? Meu pai é engenheiro civil e arquiteto, meu pai está vivo, está com 97 anos, Lúcio, e meu avô era engenheiro civil. Isso do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, talvez você já tenha ouvido falar no Frei Galvão. Sim. Frei Galvão é o patrono dos construtores aqui no Brasil, que é o primeiro frei canonizado, o primeiro santo brasileiro nascido no Brasil, descendo dele. O Galvão é de Frei Galvão. Então, dos dois lados, eu tenho essa coisa de... E menino ainda, no tempo que se trabalhava sábados, então não eram 44 horas semanais. A obrigação de todo mundo era trabalhar semana de segunda a sexta e sábado das 8 às 13 horas. Não existia semana inglesa que é de segunda a sexta ainda. Então todo sábado, eu menino, ou eu ia para a obra com meu pai trabalhava com meu avô, eu ia para a obra com meu pai, ou eu ia para o escritório do meu avô para ficar na prancheta dos desenhistas, com os projetistas lá. Então foi muito difícil descobrir minha vocação, mas eu queria ser engenheiro ou eu queria ser arquiteto? Foi difícil, foi até o segundo colegial uma briga se eu ia ser engenheiro ou se eu... Acabei optando e descobrindo que a minha vocação realmente era ser arquiteto. Estou mais para o projeto e para o desenho, para o planejamento, do que para a obra. Embora brinco com as pessoas e com os meus engenheiros lá, que eu nasci em obra, porque minha brincadeira na caixa de areia não era na caixa de areia, era num monte de areia na obra, num monte de pedra, né? Quando eu ia com meu pai. E ainda peguei coisas muito interessantes, menino ainda, começo do século XX, finalzinho do século XIX, mas comecinho do século XX, muita fome na Itália. Houve assim uma imigração muito grande, principalmente para São Paulo, né? Vieram ou trabalhar nas lavouras de café e tal, ou eles vinham também como construtores. Os grandes mestres de obra, das grandes obras de construção que a gente tem em São Paulo, eles vieram da Itália. Eles vinham da Itália. E eu conheci dois que trabalhavam para o meu avô, já velhinhos, mas eu via assim, o mestre de obra dando aula para o meu pai de como resolver uma forma de escada de concreto. Meu pai já era engenheiro, meu pai já era arquiteto, mas quem ensinava como fazer, e é complicado você pensar como é que você faz a forma para depois pôr o concreto e virar uma escada de concreto, porque tem alguns detalhes interessantes. O primeiro degrau ali é menor, o último é maior, ele tem que ser mais alto, porque na hora que você faz os pisos definitivos, você tem diferenças de às vezes até 5 centímetros. E escada que tem degrau diferente, de altura diferente, você tropeça e cai. Então tem que ser, quando está acabada, já com todos os pisos, ela tem que estar perfeita. Eu lembro desse mestre do meu avô explicando para o meu pai como é que resolvia isso. Eu achei muito engraçado e tomei isso como lição.